Por essa palavra, diga glória a Deus. Vamos seguir, vamos ouvir mais um pouquinho da palavra com a missionária Eli Schaefer. Receba ela aplaudindo bem forte a Jesus. Pai do Senhor, gente. Muito feliz por estar aqui mais uma vez com vocês, nesse projeto maravilhoso, nesse projeto do céu. Estar aqui com jovens e adolescentes. Eu me considero jovem também, amém? Você que tem 100 anos aqui, considera jovem também, amém? Eu quero ter esse sentimento no meu coração, porque quando a gente se sente jovem, a gente quer estar sempre servindo ao Senhor. A gente sempre pede força ao Senhor para que tenhamos saúde para o servi-lo até o dia que Ele nos convocar aos céus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias 29, versículo 11, eu estou muito honrada por estar aqui com a minha família, com meu esposo, meus filhos. Vou precisar. Uma jovem que veio lá de Maranhão para estudar aqui, a Regina, e outros que estão aqui, aos pastores que dividem aqui o púlpito comigo. Deus é bom em todo tempo. E assim fala, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E eu estou aqui, meninas, representando as moças, as mulheres que amam a Jesus. Amém! Aleluia! Aleluia! Pode colocar aqui para mim, por favor? E eu conversei com o pastor Marcel, falei assim, pastor Marcel, está ardendo no meu coração trazer um tema especificamente para as meninas, para as moças, para as mulheres. Por quê? Nós estamos num tempo onde as mulheres se despertaram em todas as áreas. Nós temos visto mulheres, meninas, adolescentes e até minha filha que tem 11 anos se oferecendo para servir na casa do Senhor. Seja para tirar uma foto, para entregar uma água, para ajudar a tia no lanche. E assim nós ensinamos aquelas famílias que estão na casa do Senhor, que tem filha, ensina as suas filhas a ter o coração aberto para servir a Cristo desde pequenininha. Mas eu também quero trazer um ponto muito importante. Nós estamos numa geração onde as nossas meninas estão sendo bombardeadas pelo inimigo, sem dó e sem piedade. Você concorda comigo? E hoje eu vou trazer um tema que fala sobre o feminismo. E nós estudamos recentemente na Escola Bíblica Dominical, no nosso campo, na revista CPAD, sobre várias ideologias que têm se levantado no mundo atual. Falamos sobre muitas coisas e nesta noite eu queria trazer sobre esse tema porque, de acordo com que os anos vão passando, de acordo com que as décadas vão se avançando e a modernidade, vai chegando e a facilidade do ser humano de viver, também se abre portas para uma liberdade, uma tentativa de igualdade de nós, mulheres cristãs, a nos encaixarmos no mundo, a nos igualarmos a posições que o mundo nos oferece, dizendo que é conquista, que é merecimento, que é valor, que é reconhecimento, que é luta ganha, que é preconceito vencidos, que são barreiras derrubadas, é liberdade. Mas nós, meninas, que somos bombardeadas o tempo todo, se nós não tivermos pessoas, líderes, pastores, mães, mulheres, diaconisas, levitas, ministras da palavra do Senhor, trazendo a realidade e nos ensinando como e quais são os perigos que o feminismo no ambiente cristão traz para as nossas vidas e para as vidas dela, nós continuaremos vendo as nossas meninas se perdendo, sem saber para que rumo e para onde ir, qual passo deve dar.
Devo seguir uma vida cristã de tradição ou devo, nesse tempo de tecnologia, modernidade, entrar pelo caminho do avançar, do conquistar, do me encaixar, né? De me socializar, de me verem, de eu aparecer, de eu crescer. E muitas não entendem que é possível sim, mas no contexto de santidade, de filha de Deus, de serva, de amada, né, de elevada por Cristo. E eu comecei dizendo que muitas das vezes os nossos pensamentos permutam nas nossas mentes e permutam nas mentes das meninas, das moças, dizendo: o que será do meu amanhã? Como eu vou me encaixar sendo crente, mas tendo sonhos ou tendo ambições? Ou como eu vou me libertar dessa situação que para mim não há amanhã? Nós temos sim moças que têm todas as oportunidades de avançar, de alcançar lugares que é profetizado dentro de casa que elas vão alcançar. Mas nós temos contextos também de meninas que estão tentando crescer, mas o seu ambiente não favorece o crescimento cristão, aonde Deus tem os pensamentos e Deus tem trabalhado dia e noite, para que os pensamentos do mal que têm avançado na mente das meninas e das mulheres não sufoquem os pensamentos do bem que Cristo tem ao nosso respeito. O feminismo é um conjunto de movimentos sociais, filosóficos e políticos que busca enfrentar desigualdade entre homens e mulheres. Várias correntes são levantadas, mas nem todas compartilham a mesma ideia, porque são um conjunto de movimentos sociais, filosóficos e políticos, porque em todos os ambientes nós vamos ouvir história de como a mulher se comportava 100 anos atrás e quais foram as conquistas que hoje, mulheres, moças, meninas, em 2026, nos encontramos. Desde o ambiente social, filosófico, de pensamentos, no ambiente de conquista, de trabalho, e isso é uma bênção, porque o Senhor, desde a sua palavra lá atrás, contavam com as mulheres para o auxiliar no evangelismo, para o auxiliar na caminhada. O Senhor Jesus sempre nos mostra na sua palavra mulheres que tiveram papéis importantíssimos na sociedade, papéis importantíssimos na criação de grandes homens, assim como o nosso irmão citou. Timóteo, ele tinha em casa 2 mulheres fortes, que levavam o evangelho do Senhor, que o ensinou a seguir a Cristo, que o fez ter coragem de abandonar tudo, de sair da sua casa e fazer missões. A Bíblia também fala que no meio de grandes juízes, de homens que eram destaque na sociedade, num tempo específico, necessário, Deus levantou uma juíza, ou seja, quem começou primeiro a exaltar a mulher foi Cristo, não foi a sociedade. A nossa conquista começou com Jesus dizendo que elas também mereciam sentar no pé dele para ouvir a perfeita palavra, deixar os seus afazeres, como a sociedade dizia que a mulher, ela cuidava dos filhos, da casa, da mesa. As mulheres faziam jardim fora da casa para ter remédio, para ter, até ser médica para poder curar as feridas dos seus filhos. Mas Jesus, num contexto de ministrar o amor de Deus, pediu: vem Maria e vem Marta. Ou seja, eu quero todas as mulheres aos meus pés, aprendendo da minha palavra. E a conquista hoje, no ano de 2026, onde quer que nós pisarmos os nossos pés, nós ouviremos grandes histórias e grandes vitórias de nós mulheres, onde nós nos colocamos. Nós podemos ter todas as profissões. Nós podemos exercer profissões na sociedade.
Nós podemos ajudar o nosso esposo a prosperar e a crescer. Aleluia. Nós podemos ajudar a casa de Cristo a espalhar o evangelho. Nós temos a autoridade do Espírito Santo para profetizar bênção e repreender espíritos malignos. Nós estamos ativos com os nossos filhos. Nós podemos ser amadas e amar profundamente os nossos esposos. Ou seja, em todo o lugar, nós somos abençoadas por Deus. Mas, meninas, a sociedade vai dizer que você ainda tem que conquistar mais. Que você tem que mudar o que Cristo te ajudou a conquistar. E nós temos aqui várias vertentes dessa teoria de feminismo. Nós temos a vertente liberal que fala igualdade de direito e oportunidade, igualdade de leis, educação, mercado de trabalho e igualdade política, reformas legais em vez de mudanças radicais na estrutura da sociedade. Um feminismo saudável. Onde nos encaixa, onde o nosso pastor, onde os nossos pais, onde os nossos líderes, professor da escola dominical, chega para as crianças e fala, você pode ser tudo o que Deus quiser que você seja. Você pode estar em qualquer lugar que Deus queira, como você seja uma potência nas mãos dele. Você pode se encaixar na política e ser bênção para a sociedade. Você pode estar na profissão, você pode auxiliar o seu esposo. Um feminismo saudável, onde a Bíblia te impulsiona a conquistar e a estar. Mas tem o feminismo radical. De forma sutil, vai entrando nas nossas mentes, e eu não falo só de nós, pequenos, meninas, adolescentes, até nós. Se não tivermos tomado pelo Espírito Santo, dominadas pela leitura da palavra de Deus, setas entram dentro da nossa mente e tentam mudar aquilo que Deus não quer que sejamos. Temos o feminismo radical? Sim. Patriarca é o principal causador de opressão das mulheres. Não ouvem os seus pais. Não ouvem os líderes. Não ouvem os homens de Deus. Não ouvem os pastores. Não ouve aquele homem que se põe como líder, como autoridade. Não o ouça. Mudanças profundas nas relações sociais. A mulher sempre tem que estar na frente, primeiro, de autoridade. Ela tem que ser vista. A sociedade tem que abraçar somente as mulheres. Os homens têm que se diminuir. Nós somos mais fortes do que eles. Culturais e familiares. A mulher, pode observar que nas estatísticas, a mulher, ela cuida mais das crianças. Pode observar que existe muitos divórcios e a mulher se mostra mais forte, ela não abandona os filhos. Olha, exaltando sempre, sempre, sempre a mulher. O feminismo tenta diminuir discutem sobre temas de sexualidade, pornografia, prostituição, aborto, identidade de gênero, papéis familiares de forma crítica. A mulher é dona do seu corpo, ela faz o que ela quer. Ela tem autoridade no seu corpo. Ela pode ter vários homens, é ela que domina o seu corpo, ela que tem um controle dele. A mulher necessariamente não precisa gerar. A mulher, se quiser, ela tem autoridade de tirar o fruto do seu ventre. É ela que se manda. A mulher, ela pode escolher uma relação sem compromisso. É ela que diz se ela quer ou não. Ela não precisa se envolver. Tem o feminismo marxista ou socialista, desigualdade entre homens e mulheres na economia, exploração feminina no trabalho ligado ao capitalismo, defende mudanças econômicas e sociais como busca pela igualdade. A mulher, ela tem que estar como chefe de todas as áreas. Não apenas, irmãos e meninas e moças e irmãs, colocando a mulher como uma conquista de várias partes, mas tentando deturpar
o papel que Cristo colocou sobre as nossas vidas, tentando deturpar a posição que nós meninas temos que estar na sociedade, desde o início da adolescência até a sua velhice. Hoje, temas na escola, na faculdade, principalmente, têm tentado mudar as mentes das mulheres. E nós, pais, muitas vezes nos preocupamos de que forma a minha filha vai sair da minha casa e ir para o ensino médio, que é onde começa realmente as batalhas espirituais, onde já tem o início da adolescência e os pensamentos já começam fisiologicamente, psicologicamente e emocionalmente confrontar com os ensinamentos da casa. Geneticamente, os hormônios vão começando a moldar, né, as estruturas humanas de uma moça. Realmente, conflitos internos começam a vir, associado com as setas malignas e as teorias lá de fora, sociais. Aí, as mulheres começam a buscar aonde é o meu lugar. Qual é a posição que eu me encaixo? Aonde eu tenho que colocar os meus pés? De que forma eu tenho que me relacionar? De que forma eu tenho que me posicionar? Quem eu vou ouvir? Para eu não sair do meio da sociedade que eu estou. Há uma preocupação psicológica e emocional muito além de quando eu tinha, quando eu era adolescente, muito além de quando você hoje está adulto aqui, já que a sua família vivenciou no tempo de hoje, de aonde eu tenho que me encaixar. Elis, é só os adolescentes? Não, não é só os adolescentes. Porque muitas meninas, moças, hoje mais maduras, estão pensando o que eu vou fazer do meu futuro, o que eu vou prosperar, onde eu vou me encaixar, o que eu vou me conquistar, o que eu vou ser. Os passos dados por cada menina estão relacionados ao ambiente que vivem. Os exemplos que são lhes dados, as mensagens que estão ouvindo e vendo. Principalmente, os passos que nós damos está relacionado ao ambiente onde nós vivemos. Que ambiente nós estamos proporcionando? O meu lar, a minha casa, o colégio, a faculdade, o bairro, que ambiente os meus filhos, agora vou abranger, que ambiente a juventude está vivendo, andando, se relacionando, quais são os laços que estão sendo feitos para que a mentalidade cristã continue a mesma, para que as setas que estão vindo achem um bloqueio e o escudo e não entre nem na mente e nem no coração. Quais são os exemplos que lhes são dados? Para onde nós estamos olhando? Para quem nós estamos seguindo? Quem está sendo o meu ídolo? Quem está sendo a minha referência? Quem eu paro para ver? Quem eu paro para ouvir? Quem eu paro para querer seguir? O que fala, o que canta, o que veste e como se comporta. Eu estou demorando mais tempo para ver quem? Eu estou gastando os meus minutos para ouvir quem? E para seguir quem? As mensagens que estão ouvindo e vendo, os meus ouvidos estão captando o quê? Existe, meus queridos, hoje engenharia específica para que todos os vídeos que nós vejamos nos atraem. Existe um trabalho específico para que tudo que nós ouçamos de música, para que nos complete e o nosso coração seja apaziguado, ou para que nos anime, para que nos motivamos, né? Vou dar um exemplo. Se a gente for correr na rua, você consegue correr com um hino romântico? Eu não consigo.
Então, eu tenho que correr, tenho que fazer uma atividade com uma coisa agitada para que a minha adrenalina e o meu físico comecem a entender que eu não tenho que estar parado, eu tenho que estar em movimento. Quando eu quero falar com o Pai, eu sou muito música, eu amo adorar a Deus, né? A minha mãe cantava quando eu estava na barriga. Quando eu quero adorar a Deus, eu procuro um louvor que me faça entrar na sala do trono, prepare o meu coração para a palavra. Ou seja, o que vemos, o que ouvimos, motiva a nossa ação e os nossos atos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Eu não me deixarei dominar. Nós estamos permitindo que este mundo invente, que o inimigo sempre trama planos que vai nos agradar para nos dominar. Meninas, é para acordar. O que está te dominando? O que você está permitindo te dominar? O inimigo, ele não invade, o inimigo, ele não bota o pé na nossa porta e arromba. O inimigo, ele movimenta a nossa volta sutilmente e ele entra quando a gente abre a porta para ele entrar. O que tem sido a sua porta? O seu coração, o seu ouvido, o seu relacionamento, as suas amizades, os seus olhos? Os seus possíveis sonhos e planos, a Bíblia fala que pode ser até lícitas, mas a Bíblia fala que se ela te dominar, eu vou te dizer que ela vai te matar. Ou espiritualmente ou fisicamente. Que mulher devo ser? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Sabe o que estão dizendo para as nossas meninas? Que elas não terão famílias porque elas têm dominância em relacionamento. Sabe o que estão dizendo para as meninas? Vocês vão alcançar coisas grandes porque vocês têm poder, vocês são inteligentes e por isso vão deixar de lado família. Sabe o que estão dizendo para vocês? Vocês não precisam de ter a sua metade que Deus designou lá no princípio, que era um homem. Vocês podem ter relações com mulheres porque é mais fácil se relacionar com pessoas sensíveis e emocionais. Vocês podem se apaixonar por amigas na sala de aula. Vocês podem ter dominância de não gerar, porque mulher com mulher não geram. Estão tirando as esperanças que Cristo determinou na sua palavra, que os sonhos dele é maior do que o meu e do que os seus sonhos. O inimigo está tentando trazer derrota, vergonha, destruição para as nossas mulheres da geração de agora. Mas ele não entendeu que existem mulheres de guerra, mulheres de oração, mulheres que guardam a palavra do Senhor, mulheres que protegem a sua casa e a sua família e que guerreiam. E nós, mulheres cristãs, nós somos leoas. E ai do inimigo que tentar entrar na nossa casa, porque os nossos pés são guardados pelo Senhor para pisar na cabeça do inimigo. Oh, aleluia! Enquanto o Senhor nos der permissão para entrar nas aulas da escola dominical, ai daquela que for covarde e que não falar a verdade. Ai da mãe que falar que a sua filha tem que alcançar lugares que ela não alcançou e por isso permitir algumas coisas de destruição entrar na vida da sua menina.
Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedemos conhecimento e discernimento. Sabe aonde tem discernimento? Na palavra e no joelho. Na palavra e no joelho. Na palavra e no joelho. Sabe onde tem vitória? Nas lágrimas. Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Esse é o segredo, menina. Fidelidade. Fidelidade ao seu Deus. Porque quando tu for fiel ao Senhor em todas as áreas da sua vida, Ele te faz se encaixar na sociedade. Ele te coloca em lugares que talvez há 200 anos as mulheres não pisavam. Sabe por quê? Porque é este o tempo de Deus das mulheres alcançar todos os lugares. Talvez há 200 anos atrás o Senhor permitia alguns lugares. A sociedade não estava preparada. Mas a Bíblia fala que o ide de Deus irá até onde o último homem e a última mulher ouvir a palavra dele. E o Senhor conta conosco, meninas, para irmos a todos os lugares. Sabe qual é o caminho que o Senhor reservou para você? Para você estar em todos os lugares, para ser bênção e testemunha da sua palavra. Se esse não for o objetivo, então não é este o lugar que o Senhor nos colocará. Então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. Caminhos de distração. Relacionamentos, amizades e namoro. O inimigo sempre vai conduzir vocês, meninas, para caminhos que vão distrair. Quais são os propósitos que ele tem para você. E nós, mulheres, nós temos o lado emocional muito mais aflorado do que o dos homens. Nós, mulheres, nos envolvemos em amizades e relacionamentos sentimental, talvez um pouco mais precoce do que os homens, não é verdade? Uma menina talvez de 12, 13 anos já começa a olhar de uma maneira diferente. Mas sabe por quê? Porque é normal, foi Deus que fez você assim. Deus está preparando o seu coração para no momento dele, a hora dele, você orar para que Deus envie a pessoa que irá dividir os projetos do Senhor para o seu futuro. Mas se você não prestar atenção, o inimigo coloca pessoas para poder te magoar, te ferir, não te respeitar, te enganar. E aquilo que o Senhor pensou irá acontecer no tempo tal, acontece de forma errada, plano do diabo, e destrói tudo o que Deus sonhou para a sua vida. Eu trouxe um exemplo em relação a isso. Nessa foto, tem alguma coisa errada nessa foto? Pensa comigo. Meninas, vocês que estão aí atrás, se não der para poder ver, levanta, pode levantar, só para você ver a foto. Aqui nós temos uma foto onde está falando assim, namora comigo. Se fosse uma foto lá em cima no Cristo Redentor, de joelho, um rapaz, né, lindo, uma moça maravilhosa, nossa, que romântico. Mas sabe o que é? Um pedido de namoro dentro de um quarto. Lugar errado, tempo errado, pessoa errada, propósito errado. Aqui, eu vejo uma foto de uma menina com 12, talvez um menino com 13, 11, 12. Os pré-adolescentes, tempo errado, hora errada, objetivo errado, propósito errado. Elis, mas você está falando impossível, Elis. Estou falando a verdade. Sabe por quê, meus amores? Vou só explicar para vocês não ficar chateados e pedir o pastor Marcelo para nunca mais me convidar. Sabe por quê? Eu trouxe isso. Porque este é o momento que Deus está firmando o seu psicológico.
E o inimigo sabe disso. Este é o momento que você começa a fazer perguntas. Qual profissão eu serei? O que eu mais gosto na minha vida? Qual é o tipo de amizade que me chama a atenção? Qual é a personalidade de amigo? Qual é o menino que eu não suporto conversar? Qual é o menino que eu posso ajudar na escola, que tem papo legal? Nesse momento, Deus está formando o seu psicológico. O inimigo sabe disso. Nesse momento, o seu coração está começando a ser arrebatado por relacionamento com o menino. Você não vê mais como o menino que você gosta de brincar na rua, mas você começa a pensar, como é que eu gosto? Alto, magrinho, fortinho, né? Eu gosto de moreno, eu gosto de negro, eu gosto de ruivo. De que jeito eu gosto? Porque o Senhor está começando a revelar o futuro do seu esposo que Ele vai colocar. É apenas Deus ministrando no seu coração. E às vezes a gente se confunde e entra em relacionamentos tão cedo que é o momento de Deus nos dar a identidade de pessoas adultas. É o momento que choramos, que sofremos, é o momento que abusam, às vezes, do nosso jeito. Sabe por quê? É o momento mais difícil de dizer não. Não fala assim comigo. Não me abraça assim, não me toque assim, não converse esse tipo de coisa comigo. É o momento mais difícil de dizermos não. E o inimigo sabe. O inimigo sabe. Quando a gente entra no jardim fechado, o Senhor coloca anjos ao redor para que o nosso coração não seja abatido e ferido. Meninas, entrem no jardim fechado. Firmem as suas amizades. Comece a se aprofundar na ciência daquilo que você irá ser para o resto da sua vida. Na minha adolescência eu comecei a entender, eu vou ser da área da saúde porque eu tenho o lado emocional de cuidado, ser humano aflorado. Eu vou começar a me preparar. Vou ser o quê? Enfermeira, psicóloga, médica? O que eu vou ser? Foi na adolescência. Eu não permitirei que certas amizades abusem do meu jeito de ser. Eu vou começar a me preparar. O preparo não acontece em um ano. O preparo às vezes leva 5, 6 anos. Sabe por quê? Para quando você tiver 20 anos, você está preparado para fechar a porta da casa do seu pai e da sua mãe. Espiritualmente, você vai orar por você. Não vai ser pai mais mãe. Você vai botar o seu pé na faculdade e vai enfrentar relacionamentos e amizades difíceis, pessoas cruéis. E você vai poder orar ao Senhor e pedir ao Senhor, me guarda, me livra. Você vai estudar coisas que você nunca viu na vida. Você está preparando para ser uma mulher forte para a sua casa e a sua família. Entre no jardim secreto. Corpo, sedução, sexo, aborto. Sabe quem pode ver o seu corpo? Sabe quem pode tocar o seu corpo? Aquele que a Bíblia fala que é a sua metade. Não entregue para ninguém o que não é seu. Não é seu. Meninos, o corpo de vocês não é de vocês. Existe uma mulher de Deus que vai mandar nele, vai tocar nele, vai dizer, só eu toquei, só eu vi, só eu amei. Acordem, geração! Rede social, comportamento social. Volte a se relacionar nas igrejas, na escola dominical. Sai da internet, sai dos amigos virtuais. Fortaleça a sua mente, o seu emocional. Vai ter conflito na escola dominical, na igreja. Vai pedir perdão para um amigo. Vai dizer que você errou. Vai dizer que você ama. Vai dizer que você ajuda. Não ouça o que a rede social fala. Não é perfeito. Todas as casas da rede social tem luta, tem dívida, tem cartão de crédito está atrasado, está faltando comida, está faltando Deus. As fotos, os vídeos só mostram a perfeição, mas são como vocês ou a maioria. Pior, não tem Cristo. São vazios, são sepultados.
postura. Ambição, carreira, sucesso, dinheiro. As mulheres estão sendo colocadas por Deus em lugares para levar o evangelho. As mulheres estão alcançando carreiras para ser bênção. Mas não para deixar a família como último plano, não para dizer que não quer cuidar do marido, dos filhos, não para dizer que não tem tempo na casa do Senhor, ocupadas querendo as suas carreiras e levantar e ser vistas e estudar e mestrado em PhD e etc. É isso que a sociedade hoje está colocando. Mulher, vai. Deixa a casa, deixa o ventre, deixa os filhos, deixa a casa do Senhor, só vai. Caminhos de propósito, identidade. Quem sou eu em Cristo? Intimidade com Deus, o Espírito Santo me conhece. O meu coração se derrama ainda, eu choro na presença de Deus. Santidade, viver de maneira coerente com os ensinamentos de Cristo. Eu sou a moça mais bonita da igreja, mas ninguém conhece o meu corpo, ninguém sabe como eu sou. Sabe por quê? Eu ando bem, eu me visto bem, eu sou elogiada. Todo mundo me vê, eu estou bem maquiada, o meu cabelo está bonito, a minha roupa está bonita, eu estou como a sociedade. Eu posso entrar em qualquer lugar, mas aonde eu estiver, o Espírito Santo está comigo. Intimidade com Deus leva à santidade. Serviço, os meus dons é para o reino. O que Deus me deu, as minhas características, o meu servir é para o Senhor, é para a casa dele, é para a minha família. Sabedoria nas escolhas, buscar a direção de Deus antes de tomar decisões importantes. Senhor, o que eu devo ser? Aonde eu devo estar? Com quem eu devo estar? Com quem eu devo projetar os teus propósitos? Quantas mulheres feridas, quantos casamentos destruídos. Meus irmãos, tudo que eu estou falando serve também para os meninos e o pastor vai encerrar no final. Mas eu estou falando para as meninas. Tantos divórcios, tanto sofrimento, sabe por quê? Porque faltou identidade de quem eu sou, do que Cristo me falou, faltou intimidade com Deus, eu não ouço o Espírito Santo, então eu tomo decisões erradas. Santidade, eu me exponho para quem eu não tenho que me expor, então eu não estou me preservando para aquele que está esperando o que ele está orando. O meu serviço não é só na casa do Senhor, me preocupo com lá fora, com o que pensam de mim, com o que querem que eu seja. Sabedoria nas escolhas, eu não oro, eu não busco o direcionamento de Deus, eu me firo, eu me perco, eu choro, eu estou um caco, eu estou morrendo, mas os propósitos do Senhor é uma missão. Refletir o evangelho onde eu estiver. Eu sou aquilo que Cristo fala que eu sou. Eu serei aquilo que Cristo fala que eu serei. Mulheres versus homens, a palavra de Deus diz que o Eterno criou o homem e a mulher. Duas pessoas distintas, física, psicologicamente, sexualmente. Dois seres humanos diferentes entre si, mas complementares, criados para viver em harmonia e respeito mútuo, não em disputas ou superioridades. A decisão divina em fazer só dois sexos foi suficiente para que a raça humana pudesse obedecer ao mandamento divino de dominar e povoar a terra. Ou seja, nós não faremos sozinhas, nós faremos acompanhadas com aquele que Cristo separou para as nossas vidas. Um casamento, um casal dentro do propósito de Deus. E se relacionar e se unir em casamento homem e mulher, dentro do contexto familiar. Não adianta as coisas, porque se adiantar, a bênção do Senhor não estará sobre você. Aqui é a minha família. Deus falou comigo aos 16 anos. O que o Senhor tinha para toda a minha vida de forma resumida.
Orar, esperar, preservar foi muito difícil. Entrar na faculdade foi muito difícil. Trabalhar anos sem Deus enviar o meu esposo foi muito difícil. Mas eu queria os pensamentos de Deus para a minha vida. Esperar não mata. Esperar prepara. Esperar, meninas, não mata. Esperar prepara. Esperar prepara você para a sua família e para você ser uma família abençoada, ser amada, respeitada de verdade. Esperar te coloca em profissões onde vão olhar, vai dizer assim: sua profissão é de excelência, mas ela carrega algo diferente. Deus está nela. Esperar te leva para altares para adorar a Deus e pregar a palavra dele. Esperar te dá autoridade, porque tudo quanto vier sobre você, você terá autoridade do céu para repreender. E tudo que Deus determinar para você levantar a mão e abençoar, você declarará. Tudo que o Senhor determinou para a minha vida, assim será. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.